Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com a nossa aula de classes e relacionamentos, né? Show de bola. Vamos começar então, gente. Dúvidas, dívidas, reclamações, alguma coisa? É essa hora. Se não, quando eu ligar o play aqui, a gente vai embora. Alguém não gostou, tipo, pô, professor, isso aí foi viagem. Não quero fazer com a pitch. Teve 3 pessoas que faltaram com a pitch. A gente ainda vai nascer. Não! Então, se vocês faltaram em relação a pitch, eu realmente sinto muito, de verdade, mas a maioria venceu. Como a gente sabe, né, que as disputas democráticas são assim, tem que ser assim. Beleza? Então vamos falar aqui sobre classes. Ué, o que aconteceu com o meu mouse? Chacoou aqui, ó. Aí. O que é essa pergunta que eu vou fazer até o último dia de aula? Vocês vão estar apresentando a 3, eu digo aí, o que é uma classe? O que é uma classe? Aí vai ter aquele meme, né? Agora o que é uma classe? Isso é uma classe, enfim. Ó, a classe é o seguinte, a gente já viu e reviu de novo, mas eu vou falar de novo pra gente não esquecer mais, tá? Eu deixei até em negrito as palavras-chave com relação à classe, que você tem que guardar no seu coraçãozinho, né? Mas a gente sabe que ela é ali o modelo para a criação de objetos, né? A classe serve como modelo, molde para você criar os seus objetos, né? Então, em termos simples, a classe é como um projeto, um molde, sei lá, classe pessoa, classe veículo, classe carro, dependendo da complexidade do que você quer fazer, você pode criar uma classe mais generalista, como assim? A gente tem usado muito classe carro, mas a classe carro se limita a eu criar só objetos de carros, só carros, literalmente, certo? Mas se eu quisesse aumentar a abstração e criar uma classe veículo, por exemplo, e aí o que eu conseguiria fazer com uma classe veículo? Carro, moto, um caminhão, um triciclo, jet ski não, mas é um veículo também, né? Então, enfim, você consegue criar vários objetos a partir dessa classe ou subclasses, que é o que a gente vai ver mais lá pra frente. Lembrando que toda classe não é obrigatório, mas é uma boa prática, possui atributos, que são as informações com relação ao que você está querendo criar, e métodos que representam como este objeto vai se comportar, qual é essa funcionalidade que ele vai ter. Nós temos lá métodos especiais, que eu falei na aula passada, que são quais? São 3, vamos ver se vocês lembram. Getters, setters e qual é o outro? Construtor também. Construtor é considerado ali um método que a gente utiliza ali nas classes, um método especial. Tanto que, se você clica ali com o direito do mouse, na hora que você está criando essa classe, ele já tem a opção de insert code para gerar o construtor, para gerar os getters e os setters. Falei alguma coisa que não vimos até agora? Não, certo? Tudo que a gente viu até agora é sobre classe, tá? Assim, classe é de suma importância, é fundamental para a orientação a objetos. Não existe orientação a objetos sem classe. Você começa a programar em uma linguagem, no caso Java, orientada a objeto dentro de uma fucking classe. Você começa a programar dentro da classe, que é a classe main. É lá onde você coda lá o seu primeiro Hello World e tal, dentro da classe main e dentro do método main, tá? Então, assim, classe, como eu disse, assim, de suma importância. Certo? Inclusive, uma dica aí para vocês nunca trate como classe quem te trata como objeto. Fica a dica aí, não entendeu? Pô, mano. Pensei que vocês iam pegar a referência, pô. Viagem, né? Então é isso. Vamos que bora.
Aí nós temos as classes, lembrando, falando sobre visibilidade, etc. Nós temos classes públicas que, como o nome já diz, a gente está usando Java, ela tem uma extensão Java. Toda classe pública ela pode ser chamada de qualquer outra classe. Se você tem uma classe pública carro, você chama ela em qualquer outra classe. Você pode puxar informações da classe pública. Tanto que a gente usa na classe main, na classe main, as classes que a gente tem criado, carro, piloto, que a gente fez na aula passada, etc. Então, quando é pública, você tem acesso de qualquer outra classe. Isso é visibilidade, encapsulamento, etc. Nós temos o corpo da classe, só para relembrar, isso é relembro, tá? O corpo da classe, ele é fechado, abrido é ótimo. Aqui, ele começa e termina com chaves de colchete, beleza? Então, esse é o corpo da classe, a mesma coisa sair para o corpo do método, e aqui tem um exemplinho de uma classe, adivinha qual é? Carro, que começa e termina com chaves, aqui tem os nossos atributos, e a gente tem aqui os nossos métodos. Aí um aluno pode enfurecidamente perguntar: porra, professor, toda aula a classe carro está diferente. Por que o senhor faz isso? É para mostrar para vocês que não existe regra na hora de criar uma classe. Você pode criar a classe conforme a necessidade do teu problema. Se você tem que fazer ali o seu trabalhinho, o seu trabalho do dia a dia, uma classe carro que vai ter uma caralhada de atributos, uma caralhada de métodos, ou só 2, ou só 3, ou só 1, quem vai definir isso é você. E aí é que entra a questão da modelagem, que é um papo para outra cachaça, mas isso aqui, conforme a necessidade, você pode criar na mesma classe diferentes formas. Beleza? Fechou? Fechou. Aí a gente tem as nossas assinaturas dos métodos que definem ali o que o método faz. Nosso método ele pode ser um modificador, ele pode ser um tipo de retorno, ele pode ser isso aqui é a assinatura do método, né? O modificador, o tipo de retorno, o nome do método e mais a lista de parâmetros. Isso é assim que o método é construído. Quando o método é um modificador, ele tem a visibilidade pública, private ou protect. O tipo de retorno pode ser void, quando não retorna nada, pode ser int, que é o tipo do que ele vai retornar, se é um inteiro, se é uma string, etc. E sempre a gente tem que especificar quando tem um retorno, o tipo do retorno que ele vai ter e o nome do nosso método, que no caso... e tem os parâmetros. O nome pode ser acelerar, frear, e os parâmetros que é delimitado pelos parênteses ali. Aqui nesse caso a gente tem o método acelerar, que não está retornando nada, por isso que ele está usando o void. E aqui não está entrando parâmetro nenhum. Geralmente, quando a gente quer fazer só uma modificação, tipo true false, ajustar alguma coisa, muitas vezes não retorna nada, tá? Não é uma regra, mas dependendo da circunstância, pode não retornar nada. Nós temos as visibilidades, que são públicas, protegidas e privadas, que a gente viu bastante isso no encapsulamento, etc. Que a pública é um atributo, um método que ele pode ser utilizado por qualquer classe, como eu falei. Pode ser a classe vovó, que quer pegar o carro e dirigir muito louca pela cidade. Sem problema nenhum. A gente, como ela é pública, eu consigo fazer a utilização desse carro se a minha avó consegue dirigir o carro. Na vida real, não sei se daria certo, mas na programação é o lugar onde a gente pode experimentar e brincar, então funciona. Público funciona. Porém, se fosse protegida, somente a classe ou subclasses terão acesso a esse método, entendeu? Então, se fosse, por exemplo, o veículo, um método que só o veículo
consegue fazer, por exemplo, ligar e desligar uma pessoa. Não diria que uma pessoa liga e desliga, mas motor, pronto. O motor da nossa classe carro, ele vai ter um método que vai ligar e desligar o motor. Eu não quero que vocês pensem metaforicamente com relação a uma pessoa, até porque nós, seres humanos, não temos de fato um motor mecânico. Pode ser orgânico, se você quiser entender o que você tem por dentro como motor orgânico, ok, mas não mecânico. Então não dá pra gente enfiar uma chave, não sei por onde, e ligar e desligar o nosso motor. Então, para fazer com que só os veículos, por exemplo, eu tenho aqui a classe carro, tenho a classe veículo, vou botar só veículo aqui, e aí a partir da classe veículo eu crio uma subclasse carro. Somente o carro e o veículo conseguem fazer com o método, vou botar aqui, vou escrever método, tá? Método ligar ou aí eu vou botar barra desligar, tá? Por quê? Porque somente veículos, isso aqui vai ser protegido, tá? Eu vou botar com um hashtag aqui, hashtag indignação. Somente o método consegue, somente o método da classe veículo, ou no caso a classe veículo, as subclasses a partir de veículo conseguem alterar e ter um acesso a esse método. Por quê? Porque ele está protegido, ele não consegue ser acessado por outras classes, etc. Então a ideia aqui é justamente fazer como já está dizendo, protegido, porque ninguém quer que, por exemplo, um piloto, uma pessoa ligue ou desligue o motor, como eu expliquei lá. Então por isso é muito importante você pensar bem ali com relação ao protegido. E o privado, somente a classe tem acesso. Ninguém, no one, nenhuma pessoa, nada vai conseguir, ou outra classe, ou qualquer coisa que seja, vai conseguir acessar o método privado, somente a classe. Ou seja, se eu tiver um método get ou set dentro da minha classe veículo, somente ela vai acessar. Por isso que o get e set é encapsulado, porque a gente garante que somente ela vai conseguir acessar essa informação e ninguém mais. Beleza, pessoal? Claro. Dúvidas? Dívidas? Falando assim, a gente não consegue visualizar muito bem, eu sei. A gente vai codar, vai fazer isso tantas vezes que a gente vai acabar aprendendo por osmose mesmo, de tanto repetir. Tá, aqui tem um exemplo. Pessoa, protegido nome, privado e-mail, método que eu tenho que enviar a mensagem. Classe tá aqui, ó, classe pessoa, protegido, privado, lá, beleza. Isso tudo aqui é remember. Chegou a hora que o filho chora e a mãe vê, literalmente vê mesmo, não é não vê, ela vê, que é a parte de associação, agregação, composição e herança, ou para os mais íntimos que vieram na aula passada, o famoso CARRA. Lembra lá do Otarriô? Le Petit Otarriô? Pois é. A gente criou ali, eu tirei, não sei aonde, que a gente pode usar uma associação mnemônica para CARRA, que eu não deixei nome, então tenta sempre lembrar ali, C de composição, A de associação, H de herança e A de agregação. Beleza? Então assim, vai cair isso na prova? Não sei. Talvez. Na 1 acho que não, tá? Vou ser sincero. Mas na 2 eu tenho quase certeza, 100% de certeza que cairá. Fechou? Então vamos lá para um exemplo de associação. A gente tinha visto na aula passada um exemplozinho lá de carro, piloto, tal. Hoje eu vou fazer um exemplo diferente. Eu vou fazer um exemplo de alarme e time, tempo, né? Vou começar a usar aí o meu inglês horrível.
que é o seguinte, lembrando, associação, vamos só fazer um rollback, um flashback, é um relacionamento que uma classe usa um objeto da outra classe. Um exemplo de associação entre as classes Time e Alarm Clock pode ser uma situação em que a classe Alarm Clock precisa... Olha, isso é muito importante, gente. Existem tipos de relações, tipos de relacionamentos, um forte e um fraco. E, etc. Você define quando o relacionamento é forte ou fraco pela necessidade que uma classe tem com relação a outra. A associação, digamos que é um relacionamento forte. Por quê? Porque olha isso aqui, ó. Olha essa palavra aqui. Essa palavra, ela é muito importante, porque o Alarm Clock ele vai precisar, ele precisa para funcionar de informações contidas na minha classe Time. Senão, o que será um alarme sem o seu time, certo? Sem o seu tempo. Beleza? Então, essa relação é uma relação forte. Ela precisa da outra para poder, digamos assim, funcionar. Aí existe outro tipo de relacionamento que aí você vai ver ali que cada um vai pro seu lado, que um relacionamento meio aberto, assim, de hoje em dia, entendeu? Então vocês vão ver ali, a gente vai fazer associações aí. Aí o que acontece, ó? Nesse caso, a classe Alarm Clock está associada à classe Time, pois ela depende do horário atual para funcionar corretamente. Beleza? Então fechou, lindo, maravilhoso. Vamos que bora para um exemplo prático. Hora de codar. Não tem a hora de morfar? Chegou a hora de codar. Abram aí o nosso querido, amado. Eu sei que tem pessoa que sonha usando ele, que é o NetBeans. Os sonhos são, na verdade, pesadelos, mas... Que caralhos é esse aqui? Não tá achando o meu JDK? E agora? Não vai ter mais aula. Pera aí. Ele vai dar um jeito aqui. Ele não é nem leso, não é nem doido, vai dar um jeito. Um dia ele abre, gente. De vocês já abriu já? Se nada der certo, eu ligo um outro computador aqui desse. E aí a gente segue, porque até não me ligar, o show não pode parar, certo? Ou não? Ou fica para uma próxima? Acho que é porque esse aqui tá dando chabu porque eu atualizei o JDK. Aí eu acho que ele tá, tipo, procurando, saca? Deixa eu fechar aqui. Meu medo é fechar e ele bugar de vez. Mas vamos lá. Deveria ter aberto ele rapidinho. Rapaz. Can't lock specify. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Deixa eu hackear aqui o computador aqui. E olha aqui, ó, da empresa, mano. Um monte de anúncio aqui da Accenture aqui. Olha, eu vou te prender, seu arrombado. Deixa eu pausar isso aqui.
Bom, uma coisa que eu percebi que estava rolando assim, e realmente é bem confuso, é entender essa maçaroca, essa grande quantidade de projetos, e às vezes a gente cria em cima de outro, fica uma viagem. Então, assim, só para a gente voltar do início para entender. Aqui ficam os projetos de vocês, todos os que vocês fizeram no passado. Quando você for criar uma classe nova, aconteceu isso na aula passada, como as pessoas, assim, não criem em outro projeto, crie a classe dentro do projeto que você vai criar agora, que você acabou de criar. Como é que eu faço isso, professor? Não consigo. Vem aqui, ó. Clicou aqui, ó, em New Project. Primeiro, selecionou Java Wifiante e Java Application. Você vai ter opções não Nexus, pode ser próximo aí na sua máquina, não sei. O importante é que você escolha Java Application. Selecionou Java Application, dá um next maroto. Aí aqui é que tá, gente. Eu vi que às vezes na ansiedade o cara finaliza logo nem o nome do projeto, aí fica um monte de Java Application e o cara fica perdido, não sabe nem qual é o projeto, né? Então vamos com calma, vamos devagarzinho, vamos entender. Aqui vai ser o nome do teu projeto, pode ser o nome que você quiser, pode ser seu nome, pode ser o nome da sua avó, da sua mãe, do teu irmão, pode ser daquele eixo que você não gosta, fica à vontade para usar o nome que você quiser. Eu vou pôr aqui aula e a data de hoje, tá? Por que eu vou começar a fazer isso? Para que eu entenda aqui nos projetos, na organização, qual é que vai ser o nome do teu projetinho, tá? Botar aula, o dia de hoje é 5/5, tá? Professor, não quero usar esse, eu quero usar outro projeto para não sei o quê. À vontade, faça o que você quiser. Uma coisa interessante, aqui embaixo tem o Create Main Class, que é justamente a nossa classe principal, é onde a gente executa os nossos códigos ali, a gente testa, etc. Se você quiser mudar o nome que aparece na sua classe principal para não ficar aparecendo aula, blá blá blá, 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 você pode, tá? Fiquem super à vontade para fazer isso. Lembrando que ele segue aqui uma sintaxe que começa com minúsculo, repete de novo com maiúsculo. Por que ele faz isso? Porque a classe ela é case sensitive e é camel case. O que é camel case? Começa com uma letra minúscula, depois ele deixa tudo maiúsculo, e aí no caso ele termina com a letra minúscula que ele começou. Então, fiquem super à vontade para não mudar se não quiser, mas se quiser mudar para cá, botar main, botar outro nome da classe, fiquem super à vontade. Eu vou deixar como está. Você é super à vontade para fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Dá um finish. Beleza? Beleza. Aí, queridos e queridas, ele vai criar um projeto. E olha só, olha lá, olha que bonito. A gente tem aqui, não dá muito para ver, né? Não sei se eu consigo aumentar. Putz, eu não vou conseguir aumentar, mas ó, eu vou tentar descrever. Aqui tá a aula 0505, que é foi que eu criei agora, nesse momento. Dentro dela tem vários arquivos e a gente tem o package, que é justamente onde está o nosso arquivo .java, a nossa classe main. Ela tem como extensão o Java, essa classe aqui, como você consegue ver, o nome dela é aula 0505. Se você quisesse mudar o nome dela, você podia. Eu deixei como estável mesmo. Um autor, blá blá blá. E aí, se você quiser adicionar uma nova classe a esse projeto, você vai precisar, pessoal, vir aqui dentro de Package, aqui ó, Source Package, e dentro desse package aqui, que é a nossa aula, ó, isso aqui é Java Source Package. É aqui que a gente tem que adicionar uma nova classe, e a gente vai começar pela classe Time, que a gente vai criar o quê? Um exemplo de associação de classes. Vim aqui, vou dar um new. É folder? Não. É Java Package? Não. Não é porra nenhuma dessa. É Java Class.
E aqui é a hora que você tem que tomar muito cuidadinho. Aqui sim você vai precisar dar um nome para sua classe, para não confundir a sua cabecinha, porque senão você não vai conseguir depois utilizar essa classe de uma forma, digamos assim, facilitada na sua classe main. Então, o nome da nossa classe aqui se chamará Time. Beleza? Dá um finishing. E aí, nós temos a nossa classe Time. Show? Dentro da nossa classe Time, a gente vai fazer a brincadeira acontecer agora. Beleza? Beleza? Vamos que vamos então. Dentro da nossa classe Time, vamos lá. Dentro da nossa classe Time, a gente vai criar dois atributos que vão ser privados. Privado é aquele atributo que somente quem consegue alterar. Alguém, por favor, fale alguma coisa. Eu acabei de falar sobre isso. Eu vou ter que voltar no fucking slide para mostrar isso. Vou voltar, pô. Isso aqui tem que estar aprendido. Privado, só quem consegue editar é quem? A classe, meu parceiro, minha parceira. Ou seja, só quem vai conseguir editar é quem? É a classe Time. Não vou conseguir editar isso em outro lugar. Ah, mas como é que eu faço então alterações em outra classe por meio dos getters certos? A gente encapsula para que só quem vai fazer a alteração é por meio da chamada do método get dentro da minha classe Time. E aí eu não vou conseguir alterar isso dentro de uma outra classe qualquer. Fechou? Então, muito cuidado com isso aqui. Private, encapsulei, só vai ser alterado pela minha classe Time. Fechou? Claro ou escuro? Tá tudo certo ou errado? Vamos que vamos então. Private int minute. Esse aqui vai ser o meu minuto. Private, eu estou dizendo que só quem consegue alterar isso é a minha classe Time. E aí a gente consegue, a partir disso aqui, fazer umas brincadeirinhas. Não é verdade? Quais são as brincadeirinhas? Se eu vir aqui com o meu botão direito, quem não veio na aula passada vai ficar voando. Porque bem aqui eu tenho, ó, cadê? Insert code, certo? E aí eu tenho, olha, gather e setter. E também tem aqui a opção Getter e Setters, tudo junto, meu filho. Setters. Aí o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo selecionar, aí eu venho aqui em tudo e olha só a mágica acontecendo. Olha lá, meu querido. Caraca, mano. Pô, velho. Eu usei água antes, não? Voltei lá preparado. Velho, consegui fazer getters e setters sem precisar codar uma linha. Eu sou muito hacker, né? Então a gente tem aqui agora os nossos métodos getters e setters e setters para os nossos atributos. Fechou? Agora, falta o quê? Falta o quê para ficar lindo? Para ficar linda essa classe? Falta o quê? Falta o quê? Diga pra mim, diga pra mim. Eu já tenho getter, eu já tenho setter, falta quem? Construtor, meu amigo, é isso. Falta só o construtor. E olha como eu faço o meu construtor. Olha só, olha lá. Dá um select all aqui se quiser também. Generate e que coisa mais linda. Tenho a minha classe, eu vou até abraçar a classe aqui, ó. Tenho minha classe Time pronta, beleza? Então a gente tem aqui agora a nossa classe pronta para ser utilizada no nosso
no nosso método main, eu posso já definir data e hora. Se você quiser, você pode, inclusive, criar com base, inclusive, ó, a gente pode até pegar aqui como um flashback da aula passadinha. O que eu fiz de diferente na aula passadinha? Na aula passada, eu criei um método chamado status, que servia justamente para... Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ajuda aí, se alguém precisar. Pode virar. Beleza? Ó, status que vai mostrar justamente as informações que eu quiser mostrar, tá? No caso da aula passada, que era sobre o carro, tinha um método status que ele mostrava sobre o carro. Na aula de hoje a gente pode também fazer, mas por que não aparece o insert lá, pá, não sei o quê? Nesse caso a gente precisa criar um método de status ou um método mostrar hora, um método que você quiser, para mostrar justamente a hora. Tá? Se você quiser criar ali um método para mostrar a hora. Show? Como faço isso? Volta lá para time. Aqui tem já um exemplinho, ó. Se quiser até copiar. Eu não vou copiar, não. Vou fazer do zero. Mas a gente pode fazer assim, ó. Cadê? Time. Aí eu posso pôr aqui, ó. Public. Status. Abre e fecho parênteses. Abre e fecho colchões, né? Faltou o quê? Faltou o quê aqui? O que faltou aqui? O void, meu querido. E aí a gente vai fazer o nosso sort para ele justamente. Pode usar o get aqui se você quiser, fica super à vontade. Para ele mostrar a nossa hora. A gente pode pôr assim, ó, horas. Opa, foi mouse. Horas, 2 pontos, espaço, dá um maisinho bonitinho e põe o que aqui? O que é que eu ponho aqui? Meu querido, ó. Aqui na anterior a gente fez o this, ponto, o método de get. Pode fazer isso, pode também usar diretão a minha hora aqui, se você quiser. Assim como tá aqui no get, ó. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais legal, que é realmente usando o método get, tá? Se você não quiser, não tá errado, não é uma péssima prática, mas eu prefiro usar o método get, tá? Get, ora, aí eu posso botar aqui mas, e aí eu abro e fecho com o parênteses. Não, isso não é parênteses não, isso é aspas, muito bem, caspas. Abre e fecha as caspas aqui, e aí eu ponho aqui o que? Minutos. Eu posso até botar aqui, ó, minutos. Minutos. 2 pontos. Plus, o que eu faço agora? This ponto get quem? Minute. Temos um problema com isso aí. Qual é o problema disso aí? Alguém consegue visualizar o problema disso aí? Sim ou não? Alguém? Não? Talvez? Então, gente, assim, o problema disso é o seguinte, né? Vamos supor a seguinte circunstância, que eu, na moral, vi aqui criar um objeto sem o método construtor, só criar o objeto mesmo, tipo, minha hora, ou teste, whatever. E aí, eu já chamar de cara o método status. Sem um construtor, daria para fazer isso, né, se eu não tivesse o construtor. Mas, caso não tivesse esse construtor lindo e maravilhoso aqui, ele já ia chorar e... Na verdade, ele não ia chorar, ele ia dizer assim, se eu chamasse o status, ele ia mostrar horas e minutos nulos, tá? Então, a dica é,
se você um dia for fazer uma classe sem um método construtor e tiver algum método status que mostra esses atributos, ou você vai criar um método construtor para que ele crie o objeto a partir e já forneça os dados, ou você vai precisar pôr uma condição aqui para que nunca mostre as horas e minutos se ele for nulo, tá? Mas isso aí é um papo para uma outra cachaça. Vamos só testar a nossa hora. Vamos lá? Como é que eu começo? Como eu começo? Para que a gente consiga instanciar uma classe num fucking objeto, o que eu preciso fazer de cara? Eu começo como? Como é que eu começo? Bora lá, tô burro hoje, e aí? Cri. Pô, a gente já instanciou vários objetos, gente. Começa com o quê? Nome da classe. Quem falou o nome da classe aí? Nome da classe, é isso mesmo. Time. E depois do nome da classe, nome do objeto, que vai ser qualquer um que a gente quiser. Pode ser... Vou botar minha hora aqui. Minha hora, vai. Aí, o quê? Que mais? O que eu venho agora? Recebe. Recebe quem? New quem? New time, não é isso? Aí eu abro e fecho parênteses. É isso? É isso? Pois é, né? Eu tenho que colocar os valores aqui, pô. Eu posso pôr 12. Por que ele não tá aparecendo? O que tá rolando? Fiz alguma besteira? Mas mesmo colocando aqui, ele tá chorando, ó, tipo... Ah, tá, foi isso mesmo. Olha só, beleza. Ele ficou aqui reclamando, ó, ei, você tá viajando, caralho? Como é que tu vai fazer uma parada sem botar aqui o que precisa? Ele fala aqui, ó, construtor não pode ser aplicado porque eu tenho requerimentos. Quais são os requerimentos? 2 valores inteiros. Aí, se você quiser aperfeiçoar mais, por condicionais, que os valores sejam dentro de 0 e o que mais? No máximo 23, é papo para outra cachaça, a gente não vai entrar nesse mérito hoje. E ó, os minutos eles têm que ser de quanto em quanto? 0 a 59. Você pode, não vamos fazer isso hoje, porque se eu quiser lindamente vir aqui, ó, já que é um número inteiro, pode ser qualquer número, certo? Se eu quiser botar aqui, sei lá, 100,1000, ele vai? Vai. E aí vai ficar a hora. 100 horas e 1000 minutos. Então, isso é levar para outra cachaça, você pode tratar. Nesse momento não faremos isso, porque já são, que horas são? 8h20, né? Então a gente tem só 10 minutinhos e agora que a gente viu só um tipo de relacionamento. Tá começando ainda, né? Então, eu vou botar aqui horas reais. Seja um usuário legal e ponha, por favor, hora real aí, tá? Vamos supor que eu quero que o meu alarme toque 12h30 porque eu acordo já preparado só para ir almoçar. Tem gente que faz isso? No jogo, eu acho que mas eu trabalho de manhã. Então, minha hora, eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer com minha hora? Posso mostrar o status dela, né? Se eu vier aqui, minha hora. E aí, como é que eu faço para mostrar o meu status? Bem aqui no método disponível, certo? Vocês conseguem ver, gente? Tá ruim de ver? Se tiver ruim, me fala, cara. Não fica chorando calado aí. Só me falar, aí, professor, tá ruim. E aí, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem os métodos que eu posso usar. Tem o getHour, tem o getMinute, que pega a hora e o minuto separadamente. E tem o que mais? Sabe? Além disso, a gente também tem o setHour e o setMinute, caso eu queira trocar ali a hora e o minuto. Fechou? Então, vamos só usar o status para a gente testar se essa minha classe está funcionando bonitinho. Vou usar o status aqui e vou dar um run. Alguém tá de boas aí? Alguém tá perdido? Alguém tá precisando de ajuda? Alguém não conseguiu rodar alguma coisa? Se não, me chama
Tá. Olha lá que lindo, que maravilhoso. 12 horas e minutos, 30 minutos. Alguém não conseguiu isso? Além dele, vou lá no intervalo. Não? Tá de boa? Pessoal? Não? Aí não? Falou com você. Meu Deus, essa primeira semana. Tá. Então, a gente tem um pode estar da classe que na verdade é a China. É tranquilo. Vai gerar que eu recebo os parâmetros dessa. E também tem aqui outro método para ensinar os guarantees. Eu sei que eu vou fazer tudo em inglês e aí mas tem. Eu tenho vídeos gravados de aulas que me ensinam nível somente aí eu consigo fazer que é o status isso é justamente para usar e aí isso, tá? Fechou. Aí, clássico, aí pode explicar. E você vai poder copiar já esse salvado mesmo. Eu sei que inicialmente difícil ter agora, mas se você não ter as aulas, beleza? Seja bem-vindo. Inclusive, inclusive, pessoal, você não tem grupo então, né? Adote Ariel. Lê. Adotem a Ariel, por favor. Alguém mais está sem grupo? Não, por favor, vamos aí ajudar a nossa coleguinha. Diga, minha hora você está tudo lá.
Beleza? Gente, é o seguinte, já está quase dando a hora do intervalo, né? Vamos lá, 3 minutinhos, eu sei que vocês vão jogar a cadeira em mim, mas dá pra gente seguir um pouco mais. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade e quiser ficar, eu fico sempre no intervalo na sala. Como pra gente ir, chorar juntos, conversar. Quem quiser ficar, eu sigo. Você tá com eu sento aí do meu lado, a gente mete. Ó! Vamos que bora? A gente criou aqui já lindo. Vamos lá. Tomaram um susto aí, foi? Não se assuste se um dia um beija-flor invadir, ou um ladrão invadir, o quê? A porta da sua casa, te der um beijo e partir. Ó, aí o que acontece? A gente tem a nossa classe... Ó, tá aí, falta a nossa classe... Alarme, né? O cara lembrou, porra. Aí, olha só, vem aqui, vem o New Java Class. E agora? Agora, gente, por favor, gente, não, sério, gente. Vamos devagar de novo, pra não ter erro, ó. Clicou aqui em New, em cima desse... Opa, já ia fazer besteira, tô testando vocês, hein? Esse aqui é outra aula, esquece isso, hein? A minha aula é a de hoje, olha, já ia fazer besteira. Aula 0505, eu venho aqui dentro dessa pastinha aula 0505, eu venho aqui, ó, dentro dessa caixinha, a caixinha é assim, ó, pra quem não tá conseguindo enxergar, é uma caixinha bem assim, ó, tá aí na tua tela, ela é assim, ó, é uma caixinha mesmo. Essa caixinha que você clica com o direito do mouse, ó, clica com o direito do teu mouse aí, o botão direito, pra quem não sabe o braço direito é esse, aí você vai selecionar New o quê? New Java Class, New Java, tem várias opções, mas a opção que a gente tem é New Java Class. Aí o que acontece? New Java Class, você vem aqui, ó, dá um New Java Class, e aí você escreve o que? Alarme Clock. Muito cuidado para não escrever sem o C, porque pode mudar o sentido da palavra. Legal, tá? Cuidado. E aí eu vou liberar vocês, cliquem em Finish, bom intervalo, a gente continua com o desenvolvimento da classe depois do intervalo. 20 minutinhos. Então, só recapitulando o que a gente fez, dentro do... Criei a classe Alarm Clock. A gente tem aí dentro da Alarm Clock o nosso Private Time, Current Time, que puxa justamente a informação que foi criada na classe Time de hora, certo? E aí, dentro do Private Time, Current Time, a gente tem também as informações de minutos, além da hora, pega hora e minuto. Depois eu tenho um método construtor para clock. Dentro desse método a gente também tem um get current time, que a gente pega a informação dentro dessa classe, perdão. Além disso, a gente criou um método que é utilizado aí para definir o nosso alarme. E ele justamente recebe uma data e uma hora que o usuário fornece. No caso, a gente vai codando lá mesmo e fornecendo. E ele faz uma verificação permitindo somente datas e... só horas e minutos que sejam acima do tempo atual. Só pode definir minutos dentro, no caso do futuro, não do passado. Fechou?
Ou seja, não dá para definir um alarme para amanhã, somente para o dia presente. Se isso for verdade, ou seja, se a hora for maior do que o que a gente recebeu do current time, da class time, ele mata o void com o return e simplesmente, para quem assistiu Game of... Não, isso é um spoiler, não vou dar. Mas vocês já ouviram falar na guilhotina, né? O cara põe a cabeça lá na guilhotina, corta a cabeça do cara. É isso que está acontecendo aqui com esse método. A partir do momento que essa condição é verdade, ele mata o método, corta a cabeça dele e retorna um nulo, não retorna nada. Se isso for falso, ele não testa essa condição e ele vai direto para o system out print ln, alarme definido para hora e minutos. Na aula anterior eu usei um exemplo parecido, só que para piloto e carro, né? Então, tentem dar uma relembrada também, ele está disponível no YouTube, me sigam lá, nas redes sociais, deem um joinha. Sacanagem. Agora a gente vai fazer o de agregação, tá? Ele é um códigozinho meio grande, mas é necessário. Fechou? A gente vai usar um tipo de lista de arrays, né? Lista de arrays, o array, né? Ele é uma lista o nome já sugere, array, pode ser uma cadeia de caracteres, você vai receber informações, que são frases, né? E aí a gente vai criar vou voltar aqui para a apresentação e a gente vai ver aqui o bagulho dessa próxima. Associação. Agregação. Vamos ver um exemplo de agregação. Ele vai ser um pouquinho mais complexozinho, mas a gente consegue, acho que, fazer aí em alguns minutinhos. E aí eu acho que a gente consegue visualizar essas duas, tá? Você vai ficar colocando mais duas, né? Criança e mais uma lá, mas a gente vai ver depois, tá? Fica assistindo os fatos. Tá, aí olha só. Agregação é um relacionamento em que uma classe é composta por outras classes. A classe principal é responsável por gerenciar as classes agregadas, mas elas podem existir independente dela. Ou seja, aqui o nome já é lindo, né? O nome já diz, elas podem existir independente dela. Então, apesar de ter uma agregação, elas são agregadas, só meu chapa, meu brother, mas eu consigo ver minha vida de boa sem relacionamento aberto. Cada um no seu. E aí o que rola? A gente tem aqui a possibilidade de existir independentemente. Então ali vamos supor que cada um segue sua vibe e é isso. As classes não se conversam, tá? Quer dizer, elas se conversam, mas não são dependentes, elas são independentes. Cada um vai pro segue seu caminho, cada um vai pro seu lado, beleza? Fechou. Tá, aí a gente tem um exemplo aqui de relacionamento de agregação em Java, que ele pode ser entre as classes universidade e departamento. Então, a universidade ela consegue ficar independente do departamento, o departamento consegue ficar independente da universidade, e a classe universidade é uma classe principal que gerencia vários departamentos. Tá? Então, dentro de uma universidade, existem vários departamentos, vários cursos, etc. E aí, funciona dessa forma. E aí eles são representados pela classe de departamento, como a gente está falando aqui. No exemplo, a gente vai fazer o seguinte. A classe universidade ela possui uma lista de objetos da classe departamento com um dos seus atributos. Essa lista pode ser executada no programa. A classe departamento, por sua vez, não possui nenhuma referência à classe universidade. Então, a gente tem um relacionamento de independência ali de departamento. O departamento ele é independente da universidade. Porém, a universidade ela precisa de informações do departamento ali para alimentar o seu banco de dados de novo, mas as suas informações ali, as suas variáveis, etc. Fechou? Então, vou lá mostrar um exemplinho.
bem rápido. Universidade, dá sim, acho que dá pra gente fazer só, vamos. Vamos lá, vamos que bora. Cara, eu vou usar esse mesmo rolê aqui, só vou criar mais classes, tá? Não vou criar outro projeto não, vamos fazer tudo aqui, tudo junto, misturado, muito louco. E aí fica, pra ficar no mesmo ambiente, vamos supor que é o aluno definindo aí um timer dentro da escola ali pra não explodir alguma coisa, não sei, usem a imaginação de vocês. Eu vou criar aqui uma classe Java, ou seja, você vai vir aqui dentro da pasta do projeto. Dentro da pasta do projeto, você vai vir aqui no símbolozinho lá que eu deixei ali no quadro, aquele primeiro, tá? Aquele que parece uma janela. Clica com direito, New, Java Class. Cria uma classe chamada minha voz está indo embora. Universidade. Dá um finish. Fechou, lindo. Aí, olha só, agora a gente vai fazer aquilo que eu falei lá para vocês. A gente vai precisar da classe departamento, tá? A gente vai precisar criar a classe departamento. Começamos aqui criando a universidade, ela vai estar vazia, porque um dos meus parâmetros é justamente vindos do departamento. Mas deixa já a universidade criadinha, bonitinha aí, que a gente já volta para ela. Vamos para a classe departamento agora. Clica com o direito do mouse de novo em New. Então só criando os esqueletos, só o corpo. New, Java Class. E aí bora criar nossa classe agora. Vamos embora. Vamos que bora criar departamento. Fechou? Fechou, né? Dá um finish. E aí agora a gente vai criar os nossos métodos, os nossos atributos e métodos da nossa classe departamento. Vai ser assim, ó. Private string nome. Private string sigla. Opa, perdão, foi mal. Faltou aqui, ó, igual. Não, que igual, velho. Tô viajando. Sigla, é só se eu quisesse botar algum valor aqui, ó. Foi mal. Tô viajando legal. E depois sigla. Boa. Acabou? Não. Vamos criar o nosso método construtor para ela. É obrigado criar getter e setter? Olha, nesse exemplo que eu vou fazer, acho que não precisa a gente criar getter e setter, porque a gente já vai ter nosso construtor ali. Mas se você quiser criar também, fica super à vontade. Você pode, eu vou fazer também, mas vamos fazer só por questões de boas práticas mesmo, para encapsular isso, já que eles já estão encapsulados, né? Para acessar essas informações eles só por meio de métodos especiais, getter e setter. Eita, o que foi que eu fiz aqui? Dá um insert code, eu vou vir em getter e setter, seleciono tudo aqui, dou um generate, get nome, sigla e blá blá blá. Show de bola. Agora sim, a gente volta lá para a universidade, que a gente criou ainda há pouquinho, e cria a nossa universidade aí, que vai ter os departamentos. Como será que isso vai rolar? Né? A gente vai fazer assim, ó, private list, ou seja, vai ser uma lista de objetos, né? Então tem que ser list com L maiúsculo, list, abre departamento, fecha aqui o bagulho, e aí faz departamentos, ponto e vírgula. O que tá rolando? Acho que eu vou ter que importar. Tem alguma classe que precisa ser importado? Tá.
a gente vai precisar adicionar Java Utilist, tá? Por quê? Porque a gente está importando... Isso aqui dentro do Java existem várias utilidades ali. E uma delas é a lista. Então, para a gente poder criar uma lista de objetos, departamentos, a gente vai precisar importar a Java Utilist. Já não quero clicar para criar isso na mão. Quer dizer, não quero escrever isso na mão. Posso fazer magicamente como você fez? Pode. É só você vir aqui nessa... Aqui tá pequeno, né? É só você vir aqui, ó, nessa lâmpadazinha aqui que tá em vermelho. E bem aqui tem Add Import for Java Utilist. Aí você seleciona esse primeiro mesmo. E aí ele já vai me deixar usar a Utilist. Fechou? Fechou. Aí a gente vai criar então alguns métodos para essa nossa classe de universidade, que vai ser da seguinte forma. Eles vão ser... O nome deles vai ser public void adicionar. Perdão, é com a minúsculo, tá? Adicionar departamento. E aí a gente vai abrir e fechar colchetes, parênteses. Ó, já estou começando a trocar as bolas aqui já. Parênteses. Põe departamento. E aí escreve em minúsculo departamento. Abre e fecha colchetes. E aí a gente... Por que que... Aí você me pergunta, por que que aqui tá no plural? E por que que aqui tá no singular? Departamentos e aqui tá departamento. Porque ali vai ser a lista onde a gente vai adicionar todos os nossos departamentos, um por vez, óbvio, todos os departamentos que a gente quer que fiquem na lista de departamentos, tá? E aí a gente vai receber departamento um por vez, tá? Então a gente precisa especificar somente departamento, tá? Beleza. Aí tem uma funçãozinha linda aqui no Java que funciona para adicionar elementos na nossa lista. Então vem aqui, ó, departamento, ponto add, abro e fecho parênteses, escrevo departamento e ponto e vírgula. Ué, tá chorando aqui, o que é isso? Peraí, deixa eu ver o que é. Ele tá dizendo create método add. Será que é porque eu importei o tipo errado aqui? E olha lá, deixa eu tirar esse daqui. Piorou a situação, velho. Putz, velho. Eu vou ter que dar um Google aqui pra saber como é que adiciona elementos à lista, velho. Peraí, pô. Pô. Me respeita, pô. Tava faltando S. Qual era, Laura? Eu tô testando vocês estão falhando miseravelmente, gente. Estão falhando. Porque o que rola, né? Não tem sentido, não faz mínimo sentido eu adicionar a departamento elementos, já que o departamento é um só e departamentos é a lista. Então, departamentos no plural, departamento no plural, tem departamentos, a lista, departamento é o elemento da lista. E a gente tá, inclusive tem até um ezinho aqui, né, que eu acho, se não me falha a memória, é de elementos, que é o elemento da lista. Fechou. Vamos lá que estamos quase no fim, graças a Deus. Vamos para o nosso método para remover esses nossos departamentos. Então eu posso vir aqui, ó, public void remover. Olha lá, isso aí já pode ser, né, usado aí na 3 de vocês, será? Estou adicionando aqui elementos a uma lista. Não sei, de repente aí se alguém quiser fazer cadastramento de universidades, fica aí a dica. Departamento
E aí, departamento de novo. Abre e fecha parênteses. Dá um Enter. Dá um Enter. E aí a gente faz o que aqui, hein? A gente vai adicionar em departamentos, que ninguém prestou atenção, né? Ninguém prestou, tá todo mundo já dormindo aí. Uma tamanha sexta-feira à noite aprendendo Java. Quem foi que inventou isso, né, cara? O que a gente não faz por dinheiro, né? Departamento. Ó, muito bem. Olha aí, tá atento, olha aí. 5 pontos já. Aí, ó, brincadeira. Aí, Fechou? Fechou. Acho que porque a gente quer fazer isso é o suficiente. Ah, mas eu quero fazer gather, sério, eu quero fazer construtor e tal. Fica ao teu critério aí, se você quiser fazer, fica suavão. Eu vou usar só esses 2 métodos mesmo para esse nosso exemplo de agregação. Aí vamos lá para nossa classe principal agora. A gente já tem tem departamento. Já tem departamento, já tem universidade. A gente consegue agora criar aí os nossos departamentos dentro da nossa universidade. Se você quiser, para não ficar mostrando aqui essas coisas do que a gente fez na aula anteriormente, né, eu posso comentar isso aqui, tá? Deixar um comentáriozinho maroto. Aí fica comentado e a gente pode utilizar daqui em diante. Fechou? Fechou. A gente vai fazer uma lógicazinha para adicionar 2 departamentos. Pode ser mais de 2, se você quiser criar outras aí, fica super à vontade. Na mesma universidade que a gente vai criar. Então vamos criar primeiro a nossa universidade. Eu vou criar aqui, ó, universidade. Aí vai ser... Eu vou criar só a sigla, tá? USJT, não sei que universidade é essa, não sei que ela é muito top, renomada aí. Segundo a pesquisa do MEC aí, é a segunda melhor de São Paulo. Não sei se procede aí, velho. Mas eu acho que sim. Universidade, abre e fecha parênteses. E então a gente criou a nossa São Judas aqui, né? Universidade São Judas Tadeu. Fechou? Fechou, né? Não? Ou não fechou? Agora a gente vai criar os nossos departamentos que vão ser ali onde se centralizam os nossos cursos, tá? O departamento de vocês é o departamento de cursos de... Tem um nome, cara, esqueci agora, mas eu vou botar cursos de tecnologia, tá? Tem o departamento de cursos de tecnologia, que é a galera de ADS, ciência da computação, sistema de informação, segurança da informação, tem vários cursos de tecnologia que está ali, inclusive fica aí para a dica para vocês, se vocês quiserem enriquecer mais a classe, botando cursos dentro dos departamentos, fica aí, esse é o papo pronto da cachaça, mas vamos só fazer aqui rapidão um exemplo disso com 2 departamentos e sem os cursos para a gente testar. Aí, vamos então criar os nossos departamentos. A gente vai fazer o seguinte, ó. Departamento. Eu vou criar o departamento 1. Ele vai receber uma instância da classe departamento, então é new departamento. Ele vai ser uma instância da classe apartamento, então é new departamento. Abre e fecha parênteses. E aí ele tem um método construtor que recebe 2 parâmetros, né, que é o nome e a sigla. Então eu vou pôr aqui, ó, em departamento, eu vou botar cursos DPT, cursos de tecnologia. Opa, faltou o nosso... Fuck! Como são strings, né, tem que ser assim, com strings, tá? DPT, cursos de tecnologia, vírgula, mais outro parâmetro que vai ser a sigla, eu vou botar DCT.
Departamento de curso de tecnologia. Fechou? Criamos o nosso primeiro departamento. Se você quiser ganhar tempo, que a gente está numa sexta-noite, fucking quase horário de ir embora, eu vou botar aqui... Eita. Vou botar aqui... Ah, não. Quero copiar esse departamento de cima, tá? Vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Eu vou só mudar o nome para departamento 2. E aqui, ó, vai ser dos cursos de direito. De humanas, vai. De humanas. Que aí é direito, que mais? Pedagogia. Esses cursos aí de humanas, que são bem da hora. Inclusive, fica a dica aí, se quiser trocar de curso, ainda dá tempo. Brincadeira. Aí, olha só, a gente tem ali o departamento de... Vou botar o dia aqui. De cursos de tecnologia, de cursos de humana. Criamos 2 departamentos. Fechou? Fechou, né? Aí a gente vai fazer o seguinte agora, ó. A gente vai adicionar esses departamentos na nossa faculdade São Judas. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó. Depois de criar os departamentos, o 1 e o 2, eu vou digitar assim. USJT, que é a minha universidade, adicionar departamento. E aí ele está aqui já sugerindo qual departamento que eu posso adicionar. Eu tô passando o 2 aqui. Mas eu quero o 1. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que com 2 agora. USJT, adicionar departamento 2. Que ele já deu um autocompletar. Pessoal, bora lá, vamos lá. Fechou? Fechou, né? Vamos lá. Então... Aí agora... A gente vai vir aqui assim, ó. E vai fazer isso aqui, ó. List... Departamento. E aí a gente vai... Por aqui... Não sei se coloca. Departamentos USJT igual... Ah, tá. Preciso importar a lista pra cá também, gente. Foi mal. Vem aqui em Add Import from List, tá? A gente está criando uma lista aqui dentro, uma lista de departamentos da Universidade de São Judas. Ela vai receber os departamentos. E a gente vai usar a função get departamentos. E a gente faz só assim, ó. USJT.get Por que não está aparecendo os departamentos? Eu acho que não é o get. Deixa eu ver aqui. Putz, eu acho que eu não tenho um método para pegar os departamentos, né, cara? Ficou faltando... Não. Ficou faltando a gente criar uma maneira da gente pegar esses departamentos. Ficou faltando isso, cara. Acho que eu vacilei. Deixa eu ver aqui o negocinho. Porque não tem realmente get departamentos dentro da minha universidade. Tem só os métodos adicionar e remover departamento. Mas a gente consegue, eu acho que retornar, vou criar aqui um get departamentos public void, não é void, public list Peraí. Foi mouse. Peraí. É só a gente vir aqui em Search Code, vir aqui no Get e faz isso aqui, gente. Foi mouse. Eu esqueci de fazer o método Get. Fuck. Aí agora a gente volta de novo lá. E agora vai dar bom, tá? Get departamentos. Então a gente está pegando aqui os nossos departamentos. Vacilo meu, me desculpem, lê do erro. E assim, eu vou tentar fazer uma viagem aqui muito louca, tá? Eu vou tentar dar um salt na moral.
Vamos ver se isso funciona, hein? Acho que não vai dar, mas vou tentar. Vai que dá. E vou só mostrar aqui, na moralzinha, os meus departamentos. Será que vai dar bom? Não sei. Vou testar aqui. Eu acho que ele vai mostrar a lista de departamentos na moral. Vamos testar. Vivendo e aprendendo. Ixi. Long, lá não sei o que, lá não sei o que lá. Eu acho que vai precisar criar um loop para mostrar departamento por departamento. Não vai ter jeito. Então vou fazer aqui um for dos elementos de departamento. Ou seja, para cada elemento ele vai iterar cada elemento de departamento presentes onde? Em cada departamento, em cada elemento presente no departamentos o SJT. Departamentos. O SJT que a gente acabou de criar. O SJT. Abre e fecha colchetes. Ele vai pegar um por um. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se solt, a gente põe assim, departamento, 2 pontos, dá um mais e escreve departamento.getName, get nome, departamento é meio estranho. Aí, mais, obrigado, tá? Mais sigla, aí eu vou botar vírgula sigla, que vai receber a fucking departamento.get sigla. E ele tá dando um erro aqui, eu acho que tá faltando ponto e vírgula. O que ele tá chorando aqui? Departamento get. Será que eu fiz alguma besteira? Departamento get. Ah, tá, foi mal. Viajei aqui, ó. Faltou aqui as aspas. Gente, vamos ver se isso vai dar bom. Se não der, eu vou testar mesmo assim. Foda-se, bora lá. 1 minuto, né? A galera tá quase jogando a cadeira na minha cara aqui, mas vamos lá. Hoje não teve jeito, e eu acho assim, galera, só preparando vocês psicologicamente, se vocês quiserem do jeito Saulo, né? Vixe, deu ruim de novo. Por quê? Thread main, count invocate, fuck, não sei o quê. Eu vou fazer o seguinte, gente, já deu horário, né? Acho que deu algum chabu aqui no main. Eu vou ficar devendo ali o que foi, não sei, não tô conseguindo identificar. Mas eu mando o código corrigido para vocês no Classroom, para vocês testarem, é isso. Não vou tomar mais tempo. Não vou tomar mais tempo de vocês, não. Acho que fiz alguma cagada aqui. Peraí. Acho que Não, tá bom, deixa, vai. Estão liberados, desculpa aí. Na aula que vem eu mando ou eu mando no Classroom ou eu mostro a correção na aula que vem. Gente, desculpa aí. Obrigado, bom final de semana, valeu, falou, tchau. Não sei o que rolou, nem vou me bater pra ver isso agora.